Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao VimoCast. É uma honra estar com vocês hoje, agora em São Paulo, mas infelizmente por questões outras e pela realidade de São Paulo, estou hoje sozinho aqui, sem a nossa querida Su, com muita tristeza e com uma responsabilidade enorme, principalmente pelo convidado que nós temos hoje aqui, que gentilmente aceitou o convite e fico muito alegre por tê-lo conosco. Hoje, quem nós temos aqui como convidado, o Rodrigo. Ele é médico graduado pela UFRJ, especialista em clínica médica pela UFPR e em medicina paliativa pelo HC-FM USP. Ele é ex-assistente dos cuidados paliativos do HC-FM USP e é atualmente coordenador nacional da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos da Rede Dó. Rodrigo, seja muito bem-vindo e muito feliz por poder conversar um pouquinho com você. Imagina, eu que agradeço muito pelo convite. É uma honra, eu sigo aqui, adoro os episódios. E é um formato que acho que é muito interessante a gente conhecer além, né? A gente escuta falar das pessoas, mas poder conhecer mais a fundo, né? Então, até pessoas que eu já conhecia quando eu vi aqui, eu aprendi coisas que eu não sabia delas. Que legal, que bacana. E parabéns pela iniciativa, é muito legal e é uma pena que esteja sozinho hoje, mas eu fico feliz da gente poder conversar um pouco. Perfeito. Eu espero que ela chegue aí durante o episódio, presa ainda no trânsito, mas vai ser bacana. São Paulo. São Paulo, realidade, né? Vida real. Brasília é outra coisa nesse sentido de trânsito. E acabei não falando, mas o Rodrigo também é um parceiro em relação à divulgação do cuidado paliativo. Você contribui, é fundador, não sei como falaria melhor ali, do Pali Papers. Eu basicamente já zerei todos os episódios, gosto bastante, não é isso? Era um projeto, assim da Claudinha Aia, ela que encabeça, ela que... E já tinha alguns parceiros antes, mas a gente começou a trabalhar junto, tem uma história interessante, assim. E aí ela, numa das nossas primeiras conversas, ela falou, poxa, mas eu tenho essa ideia. E eu falei, com certeza, vamos lá. Então, entrei de cabeça. Confesso que eu estava mais presente ano passado, em alguns desses postagens desse ano eu não estou conseguindo contribuir tanto. Mas é assim, parte de um time grande e... É muito mais o mérito da Cláudia e do time, mas eu gosto de achar que eu consegui ajudar um pouquinho ali também. Não, com certeza, com certeza. Rodrigo, a gente gosta de começar o nosso episódio como um bom paliativista, começando da biografia. Ótimo. Então eu falo da sua biografia acadêmica, que o pessoal acessa, mas assim, me fala, quem que é o Rodrigo? Perfeito. É interessante, né? A gente, quando para de vez em quando para repensar na vida, tenta pegar os marcos. E a gente às vezes conversa quando os residentes chegam, na época que eu estava na HC, coisas do tipo, a gente pergunta para cada um quem é, e é muito comum exatamente a pessoa responder meio que o currículo, né? Mas eu quero saber além do currículo e da própria vida. O que eu costumo colocar como talvez os pontos mais importantes aí, eu sou um mineiro, eu nasci em Juiz de Fora, até, né, a gente está num momento lá muito difícil por causa das chuvas, mas graças a Deus, família, amigos, não tivemos nenhuma fatalidade. A cidade está se reconstruindo, está tendo bastante apoio. E eu cresci lá, vivi a minha vida inteira até os 18 anos lá. E aí é interessante, né, que o pessoal brinca que Juiz de Fora não é mineiro, é mais carioca. E de fato é muito mais próximo, estou crescendo para o Rio e tudo mais. E fui prestar vestibular e acabei indo para o Rio de Janeiro. A escolha do vestibular e da medicina é bem interessante, porque minha mãe é médica, atualmente ela trabalha com gestão, ela é neonatologista, mas já há bastante tempo está focada em qualidade e segurança do paciente. E tinha sempre uma coisa de um incentivo, de uma cobrança, faz medicina, sei lá o quê. Bem, eu tenho um irmão mais velho, de 4 anos mais velho que eu, e que fez relações internacionais. Ele é super de humanas e mercado financeiro e coisas do tipo. Ele veio até para São Paulo, ele fez aqui na USP, e depois que ele fez, eu comecei a pensar e tinha muita vontade de sair de Juiz de Fora. Né? Assim, tenho amigos, amo a cidade, mas para estudar, para ver outros ares. E aí acabei fazendo. Lá em Juiz de Fora tem um vestibular seriado. Na UNB acho que tem também. Tem também. E aí na época isso era uma grande questão. Então eu fiz o primeiro ano lá, tirei uma nota legal. Aí no segundo ano eu tinha já um desejo de ir para o Canadá, fazer intercâmbio. Aí eu fui no primeiro semestre do segundo ano. Mas aí eu voltei e tive que estudar tudo em 6 meses para poder fazer a segunda prova. Fiz a segunda prova com uma nota legal também. E aí você vê lá pela série histórica, a chance de eu passar em Juiz de Fora era muito grande se eu mantivesse uma coisa leve, assim. E aí eu tinha essa possibilidade. Ou eu estudo, pego o terceiro ano e estudo mais tranquilo, fico em Juiz de Fora, ou vou tentar fazer fora. Aí como decidi fazer fora,
foi um ano bem punk, o terceiro ano, e fui aplicando para vários lugares. A escolha da medicina acaba acontecendo no terceiro ano mesmo. E eu era muito assim, olha, quando me perguntava era qualquer coisa menos medicina. Porque Olha, sua mãe. eu vi essa coisa da minha mãe e ela, como já era envolvida com a gestão, sempre tem essa coisa do aspecto complexo da medicina, da comercialização, do mercantilismo, da cobrança, e falando assim, poxa, tem muita coisa errada na medicina, né? E infelizmente, e eu tava assim, poxa, eu não quero ser um médico se for para ser isso. E aí eu falei, vamos pensar outras coisas. E eu gostava muito de biologia, então ficou muito claro que eu ia cair para a parte de biológicas. E quando, de fato, eu decido fazer a medicina, numa ideia de fazer pesquisa básica. Então eu entro na faculdade de medicina pensando em fazer pesquisa, nada a ver com cuidado paliativo. Entendi. Aí entro num laboratório, faço 4 anos de iniciação científica num modelo, assim, coisa com camundongo, modelo de asma, coisas nada a ver. E aí eu decido, de fato, fazer o cuidado paliativo quando eu faço um segundo intercâmbio para o Canadá e fico 1 ano na Universidade de Toronto. Entendi. E aí, nesse intercâmbio, eu ainda estava com a ideia de fazer pesquisa. Eu queria ir lá para fazer contato com o laboratório, para fazer um PhD lá fora. E aí, mas sempre tem essa coisa da assistência, né? Eu já estava no meio, pro final da faculdade, você vai vendo ambulatórios, aí, pô, a coisa da clínica médica eu gostava, assim. Nunca tive muita aptidão cirúrgica e tal, mas eu falava, poxa, essa coisa de conversar com o paciente, conhecer a pessoa, legal e tal. E aí, quando eu vou para lá, eu estava muito no mundo da imunologia e tento estágio em imunologia, reumato, hepato, outras coisas que eu gostava, porque era 1 ano inteiro de pesquisa laboratório e tinha 1 mês de hospital. E aí eu fui aplicando e nada tinha vaga. Já estava muito perto, nem ia dar. E aí uma bela hora eu falei assim, e aí, o que tem então? Aí eles me dão uma lista e tinha neurologia, sei lá o que, e tinha cuidado paliativo. Eu falei, vamos conhecer isso aí, vamos ver o que é isso. Você nunca tinha ouvido falar até então na sua formação? Não, na UFRJ eu espero que hoje em dia esteja um pouco melhor, mas nessa época era uma grande carência. Tinha um início de cuidado paliativo dentro do serviço de dor, muito anestésio, e a gente tinha uma parte muito clara, muito forte tinha relação médico-paciente, tinha algumas disciplinas específicas disso, e então já tinha conceitos de distanásia, eutanásia, essas coisas a gente sabia, mas como fazer na prática nem imaginava. Cara, só abrindo um parênteses, é tão interessante você falar isso, porque eu acho que a gente já está começando a mudar isso na geração. Sim. Porque hoje, quando eu pego os internos, até mesmo os residentes, peguei a turma nova começou de residência, aí um colega falou assim, não, eu decidi fazer paliativo no meu primeiro semestre de faculdade. Eu falei, eu terminei a faculdade, fiz residência de clínica igual você, não tinha contato nenhum na faculdade federal, na capital do país. E aí, assim, hoje a gente já vê isso, os meninos rodam com a gente, já tem um contato, né? E isso é tão importante, né? Não, é super interessante, porque eu lembro, até a gente vai falar às vezes sobre casos que marcaram, né? Um caso que marcou, que era uma pessoa até notória, um sambista e tal, que estava já, né, no cenário, se não me engano, uma neoplasia de próstata multimetastática, ele já era um idoso frágil, e estava numa das enfermarias da UFRJ. E era assim, maravilhoso, a UFRJ, o hospital é muito bom, é uma coisa muito clínica. Eu adorava a equipe de clínica lá, etc. Mas tinha questões de estrutura, às vezes, um pouco limitadas. A gente, né, viveu uma crise muito grande ali. Eu estava no Rio na época que teve a implosão da perna seca. Não sei se você já ouviu falar disso. Não. O UFRJ é um prédio que foi construído na ditadura militar, o hospital, enorme, só que ele nunca foi plenamente ativado. Metade dele era ativo com leitos e a outra metade ficou na estrutura. Porque, enfim, não teve governo, essas coisas. E aí, a gente, durante uma época ali, eu entrei na faculdade em 2010, então não vou saber exatamente, deve jogar no Google, mas deve ter sido 13, sei lá. Começou a ter falhas estruturais na perna seca, que era essa parte que não funcionava. E aí eles tiveram que implodir metade do hospital. Então, assim, tiraram todos os pacientes, aí implodiu, aí ficou ok, mas essa parte que era a divisão de um e outro ficava, tipo, meio que fechada, era uma coisa meio... E, enfim, vivendo lá essas limitações estruturais, mas você conseguia ver uma medicina de muita qualidade, no sentido humano, né? Aí você estava comentando desse caso do notório, né? Isso. E que teve esse contato, assim? Isso, aí teve esse contato e a esposa estava no sofrimento, conseguia se acolher, etc., mas não tinha essa perspectiva de proporcionalidade, de o que... Assim, ele faleceu numa enfermaria sem ser invadido. Pelo menos havia isso, mas...
olhando para trás, né, com o conhecimento que a gente tem hoje, talvez assim, muitos ciclos antimicrobianos, controle de sintomas inadequado. Então, vindo dessa ideia, dessa história da UFRJ, eu vejo lá no Canadá o cuidado paliativo, e aí também... É outra realidade. Acho que assim, tem uma coisa de uma romantização, até tem uma colega nossa que fez todo o processo, aplicou e ficou um tempo no Reino Unido, trabalhou como paliativista lá, e voltou e tá trabalhando agora com a gente e fala, olha, não é essa... Não é bem isso, né? O NHS está numa crise grande, e a gente, enfim, o Canadá não que ele fosse perfeito, mas era muito interessante você ver um serviço maduro de cuidado paliativo já funcionando. Maduro, né? Então você via o pessoal transicionando do ambulatório, internava, aí tinha hospice, né? Eles chamam lá de Palliative Care Unit, agudo e hospitalar. Então você via aquilo, você falava, nossa, tem um jeito diferente de cuidar dessas pessoas. Cara, que interessante você falar sobre isso, né? Até saiu agora um artigo de comunicação da ASCO em contexto de cuidados paliativos oncológicos, e um dos pontos que é muito interessante que ele frisa é que cuidados paliativos não é simplesmente uma humanização, né? Por exemplo, mas é parte integrada da terapia. Perfeito. Que eu acho que é esse ponto, né? Que algumas pessoas, não, mas já tinha essa questão. Mas não é essa forma estruturada, técnica, né? Perfeito. A gente está tendo o congresso agora latino-americano, e num dos cursos pré-congresso, o David O'Connell estava falando um pouquinho sobre isso, exatamente, da estruturação, de você ter um sistema estruturado e pensado, né? Que eu acho que é esse o ponto da maturidade que a gente vem passando, né? Exato. E aí eu acho que essa exposição a esse cenário no Canadá abre a cabeça, assim. Primeiro de virar a chave e falar, poxa, isso eu acho que eu quero fazer, e depois tem como fazer isso de uma maneira sistêmica. Então, eu sempre pensei, assim, fico muito nessa coisa do sistema, tipo, o que a gente ocupa aí? Talvez vindo da criação com a minha mãe, que estava sempre, né, a trajetória dela de sair para assistência para gestão é nesse cenário, de frustração quanto a algumas questões da assistência, entendendo que dá para organizar, e eu acho que a gente já passou por esse choque de gestão, mas se você pensar na década de 90, a gente tinha ainda muitos hospitais mais familiares, médicos fazendo gestão que não tinha capacitação em gestor, então, em gestão, né? Então, eu acho que muito de conversar com ela, de ver esse processo, eu tinha essa visão macro, e aí quando eu vejo isso no Canadá, eu falo, poxa, a gente precisa disso no Brasil, como vai ser? E aí eu volto de lá já com a cabeça, vou fazer cuidado paliativo. Caramba! E aí enfim, terminei aquela coisa, formei no meio do ano, aí também não tinha estudado tanto, fiquei um tempo trabalhando no pronto-socorro do Copador, lá no Rio, e notando essa coisa de... o Copador é um hospital muito interessante, e Copacabana é um dos bairros mais velhos do Rio, assim, de população idosa. Então eu lembro de um plantão que tinha lá, sei lá, 3 pacientes na observação, e a idade média era 100 anos. Sacou? Porque tinha, tipo, 95, 100 e tanto e tal. Isso? Então você falava assim, poxa, né? E será que temos um olhar com esse cuidado e tal? E essa experiência do pronto-socorro foi interessante, mas foi muito assim, poxa, precisamos de tentar trazer aquilo lá para cá, e eu não tenho conhecimento disso. Eu sabia que existia, eu tive lá, né, por um pouquinho de tempo, discuti lá com as equipes, você via que tinha um conhecimento específico que essas pessoas adquiriam, mas eu falei, poxa, eu também quero tentar adquirir. E aí, na época, fui para Curitiba por umas questões também pessoais, mas eu tinha prestado clínica médica em alguns lugares, cheguei a cogitar interior de São Paulo, mas eu já tinha ouvido falar que o UFPR tinha um serviço forte. Então, eu chego lá, e aí essas coisas de residência que são aleatórias, mas o meu primeiro mês é no cuidado paliativo. E que tem uma estrutura, eu não conheço, afim que você vai poder falar, mas que eu ouvi que tem uma estrutura em relação a isso, que não é toda a universidade que tem. Não, eu chego lá em 2019 e já tinha um serviço estruturado com interconsulta, ambulatório e leitos próprios. Os leitos não eram físicos, eram, né, virtuais, a gente acompanhava o paciente de qualquer andar, mas ficava aos cuidados e tinha uma visita do cuidado paliativo. E aí, inclusive, aproveitando para agradecer Dr. Jote, doutora Manuela, doutora Gisela, todo o pessoal lá da UFPR, eu aprendi muito, assim, foi uma coisa tipo essa confirmação. Eu queria fazer isso agora. E aí eu também tive a sorte de estar com um colega, minha dupla da clínica médica, que é o Lucas, parceiraço, hoje em dia está até colaborando um pouco com o TDC, é um cara demais, assim. E depois ele fez oncologia, então também a gente tem uma troca e tal. E aí eu faço esse primeiro mês, gosto, aí durante a residência inteira, por mais que você não tá no paliativo, era aquela coisa, eu sempre perguntava, posso acompanhar uma reunião, ia indo. Claro. E faço um eletivo no segundo ano e falo, poxa, é isso. Teve uma frustração que nesse segundo ano foi 2020, pandemia. Então eu tinha plano já de passar um tempo com o Kauai lá em Nova York.
pô, fiz todo o processo, comprei passagem, e aí bateu a Nossa. pandemia, aí não rolou. Mas foi, né, aí também a própria pandemia nos ensinou muitas coisas sobre gestão Claro. de recurso e tal. E aí eu vou para fazer cuidado paliativo, presto IANSP, presto HC, mas já um pouco mais enviesado pelo HC pelo Jote. O Jonathan, que é um ótimo paliativista, nefrologista paliativista lá do Paraná, está hoje à frente do Evangélico Mackenzie, que tem um programa de fellow, de residência e tudo mais. E ele tinha feito HC e falava, vai para lá. E aí eu consigo, passo para cá, venho, moro dentro da faculdade, da HC ali. E aí é uma imersão nesse serviço do HC, que tem suas falhas, que tem seus problemas, mas que eu acho que assim, tem uma coisa de volume, né? A gente consegue ver muito paciente, ver contextos diferentes e ver... E assim, uma parceria, né? Meus iguais a gente passou, porque aí foi a segunda onda do Covid, teve todas essas coisas, mas, poxa, são... muito importante nesse momento de formação, né? Aí você começa a sentir mais responsabilidade de tomar algumas decisões, de fazer reuniões, e você está cercado por pessoas que te motivam, é essencial, né? Cara, que sensacional ouvir a sua história, porque assim, né? Eu tive a oportunidade de rodar com você no meu eletivo, fiz lá no Hospital de Apoio, fiz o eletivo com vocês e é nítido, olhando a sua história agora, você contando, eu sabia que você tinha ido para o Canadá, eu lembrava que você ter comentado, mas a sua vontade de, pelo menos a minha percepção, claro, né, de pesquisa, que era o seu ideal inicial, muito atento a um olhar de gestão, de estruturação, eu vi no pouco contato que eu tive com você, já ficou claro isso. E como que isso é importante para o momento que a gente está do cuidado paliativo. Perfeito. Pessoas com esse olhar, com olhar de gestão, com olhar de estruturação, de maturação. Exato. Que é o que eu falo para os residentes. Eu falo, olha, a gente somos menos de 20 residências no país estruturadas, devemos ser pouco mais de 200 a 300 residentes formados ao longo desse período aí. E assim, vocês vão sair para estruturar serviço ou participar de alguma forma de estruturação. Perfeito. Porque ainda o cuidado paliativo no país nosso, que é continental, ele precisa de estruturação. Perfeito. Também, né, tava lá no congresso, aí uma colega de Mossoró, aí ela falando, eu sou a única fisioterapeuta, meu esposo é o único paliativista da cidade. É uma cidade, Mossoró não é uma cidade pequena. Então, assim, você imagina no nosso país... Quantas pessoas precisam desse olhar, assim. E aí eu queria até te ouvir, né? Com essa jornada, como que foi pra você quando você terminou? Teve uma vivência num serviço monstruoso, de volume. Como que foi? Você saiu, e aí como que foi pra, poxa, implementar serviço? Qual foi o seu pensamento? Vou ficar em São Paulo? Vou pro Rio? Vou pro Sul? Como foi? Então, quando eu formo, tem essa questão de... onde eu vou trabalhar, porque o que fica talvez lá no Equando poxa, aquele serviço que existe lá no Canadá, aquela estrutura toda, onde que eu vou achar isso? E claramente você já percebe que não existe, e aí talvez cabe tentar começar a montar, embora é uma trajetória muito longa. E aí na época eu tive o privilégio de ter muita discussão com o Dr. Douglas Crispim, com o Dr. Ricardo, então a gente via pessoas que tinham essa tensão, mas eu notava uma questão assim, e aí é difícil porque tem uma coisa do SUS que é muito interessante. Fazer assistência para quem precisa mais, para quem não tem acesso. Mas eu ficava, na época, durante a residência, eu dava alguns plantões já de hospitalista no São Luís do Itaim. E a gente, poxa, por mais que o HC, às vezes as pessoas demoravam a ter acesso ao HC, mas chegando nesse complexo, acabava que tinha um nível de atendimento muito bom, principalmente no sentido de cuidado paliativo. Porque a equipe, os residentes da clínica médica rodavam com a gente, então todo mundo já tinha um cuidado paliativo. Todo mundo não, né? Mas a grande maioria das pessoas sabiam fazer o cuidado paliativo primário e tinha esse serviço de interconsulta, os leitos próprios. E aí quando eu saía para dar plantão, às vezes eu estava lá de hospitalista, tinha um óbito, alguma coisa, e você ia entender, o paciente estava muito mal medicado, havia alguma conversa com a família, mas você vê que nos registros nada te convence, assim, de tipo, essa pessoa realmente está entendendo, está sendo acolhida e tal, e que não por falta de interesse, né? No São Luís do Itaim, nessa época que eu trabalhava, não tinha nenhuma equipe específica, mas anos antes tinha a equipe da doutora Melina, perdão, da doutora Milena Bezerra, que ficou muito tempo lá e todo mundo adorava ela, mas enfim, ela acabou indo para outros lugares. E quando você conversava com as pessoas, isso é uma coisa que me marcou também. Numa dessas pacientes, era um paciente com, acho que, uma adenocarcinoma de pâncreas, que usava metadona na dose alta em casa.
e lá tinha uma coisa que todo paciente que internava, o hospitalista ia para checar como estavam as coisas. E aí eu chequei, ele não estava com dor naquele momento, porque ele foi medicado no PS, mas ninguém deixou a metadona dele. E aí eu falei assim, e aí, sei lá, devia ser umas 8 da noite, só iam passar amanhã, 10, 11, sei lá, a equipe da clínica médica para vê-lo. E aí eu ligo para a colega, então, eu vi aqui que ele usava metadona, não sei se quer manter metadona, vamos rodar para morfina, já fiz as contas e tudo. E ela assim, não, isso aí eu vejo depois. Eu falei, doutora, difícil, a gente precisa deixar algum opioide. Então deixa isso que você está falando e protocola um pedido para a equipe de cuidado paliativo. Aí eu fiquei assim, eu sei que o hospital não tem equipe de cuidado paliativo, sabe? Como é que você está pedindo? Mas eu falei, tá bom. E aí notei que esse hospital e outros hospitais da Rede D'Or precisavam. Aí também uma questão, né, de networking, que facilita. Minha mãe hoje em dia está trabalhando na qualidade da Rede D'Or. E aí você começa a perceber que essas pessoas, os gestores, começam a ouvir falar de cuidado paliativo, mas, como você falou, né, como implementar, como sensibilizar. E aí até que você falou talvez da importância histórica do desenvolvimento do cuidado paliativo, da gente estar nesse mindset, assim. Eu acho que é muito interessante porque a gente escuta os pioneiros falarem quando era nada e era muito difícil e é aquela coisa, quando eu cheguei era tudo mato. E é verdade. Mas hoje em dia não é mais mato. Se a gente continuar com esse pensamento de conquistar, de abrir, de até ser meio litigioso, as coisas não vão para frente. Então, aí eu fiquei conversando com várias pessoas, poxa, e aí, tem paliativo, como é que é? Comecei a trabalhar em outros serviços, então trabalhei um tempo no 9 de julho com o João Tomé, que é uma ótima experiência que eu tive lá com ele, é um cara sensacional. Fiquei um tempinho no Santa Marcelina, fazendo outras coisas, e aí pinta uma oportunidade de começar um serviço no São Luís e São Caetano, por um motivo muito específico. Eles precisavam de ter alguém para auditoria da JCI, né? Então, essa questão da Rede D'Or auditorias, essas acreditações são muito importantes, e a JCI vinha no final do ano, já ia ter no meio do ano uma preparação, e isso era maio. E aí eles falam, a gente precisa de alguém. E aí você vai ver colegas que tinham feito coisas parecidas antes, era muitas vezes um gerente médico, alguém da clínica médica que fez uma pós, escrevia um protocolo de cuidado paliativo, uma política de cuidado paliativo. E muito voltada porque a Rede D'Or é muito grande, né? É um hospital em rede, né? E muito pontual, assim, não tinha uma estruturação central. Isso. Ou tinha, assim? Não tinha. Na realidade, quando eu entro nessa coisa do São Caetano, eu começo a perguntar para as pessoas, e aí isso foi... eu entrei em 22 no São Caetano, e aí comecei a conversar, conhecer algumas pessoas, mas, enfim, entrou em maio, aí lá vai dando certo, e aí essa coisa de eu já trabalhar no Itaim, eu fui falando, gente, olha, e assim, dando certo muito inicial, né? Até hoje, infelizmente, a nossa equipe é muito mais de medicina paliativa, eu não consigo ter uma equipe legal própria pra gente. O nosso serviço ainda é muito focado em interconsulta. Então, a gente até tem um material do CIPC, do Center for Advanced Palliative Care, que sugere assim, né, como implementar serviço. E ele, em geral, sugere, olha, comece com interconsulta, até uns 3 anos comece ambulatório, e depois pense em unidade. O ambulatório é uma dor que a gente já tentou várias vezes, mas a interconsulta tem fluído razoavelmente bem. E aí, quando eu vou para o Itaim, começa a ter um pouco mais de perna, porque também era isso, assim, quando você senta para conversar, o gestor inicialmente vai falar, poxa, eu preciso de alguém que vai me fazer ter auditoria. Eu não entendo esse negócio, o que é. Exato. E o que eu vou te pagar para isso, sabe? O hospital, e você falou, a rede a Rede D'Or é um lugar muito interessante de trabalhar, mas que tem uma pressão de custos muito interessante. É uma empresa focada em lucro, aberta na bolsa, que tem vários sócios, enfim, e pessoas. E aí eu até queria pausar um pouquinho aqui, Rodrigo, porque eu acho que o que a gente recebe muitos comentários na nossa audiência são pessoas que estão em cenários mais distintos, né? Perfeito. A gente está falando da Rede D'Or, que é uma rede gigantesca, provavelmente é a maior do país, mas tem outros colegas que estão em cidades pequenas, que tem um hospital particular ali, que às vezes tem 2, 3 hospitais, redes menores, e aí você já deu, eu acho que um start para essa pessoa, né? Às vezes ela tá ali trabalhando como plantão, tá vendo algumas coisas, mas não tá sabendo, não tá tendo uma oportunidade, mas às vezes é casos alvos, como esse que você falou. E assim, eu acho que o Rodrigo tá dando até uma dica de uma forma de começar, né? E entendendo, porque esse é um ponto, eu acho que é uma dor para nós, paliativistas, fizemos residência, tivemos uma formação, puxa, trabalhar em equipe, e aí quando vem uma oportunidade, às vezes, nossa, mas como que eu vou fazer? Realmente. E às vezes é chamado só para fim de vida, igual o colega, chamava só para processo ativo. Mas às vezes é a forma de entrar. A Su comenta muito isso. Quando começou lá no Sírio, quando tava
plantonista no centro de infusão, era Sim. muito isso e vai mostrando o seu valor, né? Exato. E vai passando e mostrando pros outros, né? Eu acho que é um pouco por aí. O Douglas falava muito disso, assim, você tem que ficar amigo das pessoas, as pessoas têm que entender o seu valor ali na ponta. Então, eu acho que quando você começa, você vai ser chamado tardio, você vai ser chamado pouco, mas você tem que dar as caras, você tem que estar no hospital, as pessoas têm que te conhecer, e aí você vai aos poucos ganhando. E aí uma coisa que eu acho que esse ponto assim, né, de estar próximo da assistência na ponta é super importante, mas aí também é importante você mostrar pro gestor. Perfeito. Porque tem que ter número. Então, desde o início, por mais que era sozinho, assim, passava lá 3 vezes por semana, tinha 6 horas por dia que eu passava, e tentando estruturar tudo do zero. Mas aí você tinha um dia que ficar planilhando tudo para poder mostrar pro gestor. Então, quando chega, é muito interessante, aí quando chega a JCI, de fato, lá no São Caetano, a pessoa que vem avaliar, uma enfermeira, né, da Joint lá e tudo mais, e aí ela pergunta sobre cuidado paliativo, é até interessante para quem esteja em hospitais de JCI. Né? Tem um manual, tem uma parte que chama COP, que é Care of Patients, e aí tem o COP, anteriormente era o COP 7, agora é o COP 8, que ele só fala de cuidado de fim de vida. Ele nem pede cuidado paliativo amplo, mas ele fala no cuidado de fim de vida algumas coisas que tem que existir. E aí eu já tinha pegado isso, tinha preparado, tinha mostrado os números e tudo mais, aí tinha uma apresentação. Quando ela perguntou, a diretoria e tudo mais, falou, olha, tem sim, vou marcar um horário. Aí eu tinha 15 minutos para mostrar para ela Caramba. E a primeira pergunta que ela faz é, como você decide quem vocês vão paliar? Aí eu falo assim, vamos dar um passo atrás. Acho que talvez está faltando conceito, vamos entender. E aí eu dou um pouco do contexto, falo das ferramentas de triagem, falo das avaliações, da construção de plano de cuidado. E inicialmente eu tinha essa métrica que eu ainda tenho dúvida se vale a pena perseguir, mas que é tempo para definir um plano de cuidado. Mesmo que o plano de cuidado seja um trial, mesmo que o plano de cuidado seja limitação nenhuma, mas porque eu sinto, às vezes, a galera em cima do muro. Né? A gente... Aqui em São Paulo a gente tem falado muito, acho que também, sobre a resolução do CREMESP 355, né, que define lá o potencialmente inapropriado e o fútil e tudo mais. E eu fiquei com medo que o potencialmente inapropriado pode estar se tornando uma muleta. Enquanto você não decide, você não consegue falar com a família e tudo mais, você coloca lá, eu acho que é potencialmente inapropriado, que é uma coisa tipo assim, não deva fazer, mas também eu não estou te dando respaldo para não fazer. Então, eu já tinha essa percepção, eu passava 3 dias por semana lá. Eu era chamado tarde, então eu não podia demorar. Às vezes na HC e tal, você faz um vínculo, uma semana, 2 semanas, e aí senta para conversar. Você tem o tempo a seu favor, né? E a realidade da maior parte, eu falo isso pros colegas, né? Não é essa de você acompanhar todos os dias. Eu te conheci bem nessa época, eu lembro da gente até fazer uma reunião depois, terminando a residência, você comentando isso, né? Que você ia 3 vezes na semana, era só você para analisar todos os dados, e isso faz com que tenha urgência, às vezes, numa avaliação. É aquela que vai ter que ser a primeira avaliação, reunião, definição. Então, e aí eu levava isso como um pouco de métrica. Hoje em dia eu já entendo que com a maturidade o serviço se torna menos essencial, mas eu acho que é importante a gente descrever algo no prontuário, nem que seja. O plano está em construção, mas por enquanto ele é candidato a tudo. Perfeito. Porque senão você fica assim, o colega que está no plantão também se sente desprotegido. E como a gente está falando, a gente precisa de ganhar eles. Então não tem jeito. Eu quero abrir um parênteses. A gente aqui no VimoCast, a gente tem um momento que é tome nota. Vocês estão ouvindo? Tomem nota. Recentemente, o nosso prontuário, desde a época que eu estou no Sírio, ele foi evoluindo exatamente com as reavaliações anuais da JCI, né? Geralmente eu acho que é uma certificação, aí um ano de reavaliação, né? E no segundo, é sempre mais ou menos 3, né? Normalmente, que vem de fora mesmo, o pessoal é 3. A cada 3, exato. Aí eu lembro que já tinha uma estrutura, tinha dados, e aí fez um ajuste no prontuário exatamente para colocar esse paciente é full code, né? Esse paciente tem algum grau de adequação e esse paciente é totalmente conforto, né? E aí, a escrita no nosso prontuário, a gente criou um modelo de escrita, assim, do que tem indicado, o que não está indicado, o que é fútil. E aí já estava mais robusto. E aí veio um outro ponto, que a gente colocava o plano de cuidado, mas o paciente que eu ia fazer aquela primeira avaliação, ia só para vínculo, até a gente lá, equipe de suporte, cuidado paliativo, se apresentava mais como equipe de suporte, a gente colocava no plano e não escrevia nada. E aí, mais recentemente, isso começou a dar algumas questões. E aí a gente criou um texto padrão agora, daquele paciente, olha, o plano de cuidado desse paciente é full code. Esse plano está indicado todas as medidas, a gente está em construção. Até isso, né, de você deixar preenchido, é importante para o serviço, é importante para o colega e é importante para a certificação. E até recentemente no Itaim já teve uma questão que é interessante. Tem uma parte burocrática que eles precisam de justificar para a ANS todos os óbitos, todos os códigos azuis, todas as paradas cardiorrespiratórias que acontecem no andar. E aí, qual era o problema?
eles olham todos, mesmo que seja um paciente que não esteja em limitação de suporte. Aham. Até é interessante o texto, eles usam ordem de DNR. Então, um Aham. estrangeirismo lá, mas tem numa ficha técnica disso. E aí, o pessoa da gestão que fez a revisão ano passado de todos os prontuários falou, olha, todo mundo que você estava acompanhando estava ótimo, mas me facilita porque às vezes isso pode estar tá pulverizado. Você escreve no prontuário, mas onde você escreve pode ser difícil para mim achar. Aham. E é uma coisa que às vezes eu bato, aí é um pouco de como cada um vai escrever, mas a vivência que a gente tem, principalmente no HC, é o seguinte, o pessoal lê a sua conduta, não vão ler outras coisas. Isso. Então, na conduta tem que estar isso. Você pode contar, o processo do planejamento antecipado de cuidado, ele é complexo, mas o plano tem que ser simples. Exato. O resultado do processo tem que ser papum. Perfeito. Então, no primeiro item lá da conduta, tá lá. Isso você faz, isso você não faz. Isso. E aí, assim, claro que as nuances, um trial, isso, aquilo, aí você coloca mais aos poucos. E aí a gente tem que assumir, né? O paliativista gosta de escrever, né? O paliativista gosta da biografia, gosta de escrever as diretivas. E tá tudo bem. Sim. A gente foi aprendendo isso lá. O plano de cuidado, quando eu cheguei, eu lembro que o colega fazia um texto, assim. Primeiro, tinha várias questões, era muito grande. Sim. Segundo, não tinha uma padronização. Perfeito. Era diferente de um colega pro outro. Exato. E tá tudo bem. Na realidade, é importante escrever. A gente separa, né, hoje. Reuniões familiares, as conversas importantes, até um ponto diferente. Mas no final, além da impressão clínica muito clara, a gente deixa essa parte muito direta. Perfeito. Então, nesse ponto, tem uma padronização e tem uma Exato. sistematização para que o colega que esteja ali consiga entender rápido. Perfeito. E aí tá, beleza, o técnico, o enfermeiro vai ler, entender um pouquinho mais esse paciente, outro colega que tá vendo, olha a evolução toda, mas para aquele momento que tá tomando a conduta em relação ao plano avançado, que às vezes é o que é mais importante para as comissões, as outras questões, tem que estar claro, né? Perfeito. Isso é fundamental. Isso e é outra coisa, não sei se vocês têm essa dor. Que, enfim, como a gente está hoje 7 hospitais, tem, sei lá, umas 15 pessoas com a gente, muita passagem de casos. E eu, teoricamente, como coordenador, deveria estar acompanhando todos, mas é humanamente impossível. Estou deixando já, estruturando assim, supervisões, outras pessoas para me ajudar, mas a gente tinha uma questão na passagem muito por grupo de WhatsApp e em áudios gigantescos. Sim. Não sei se isso acontece também. Passamos. Eu tô achando que a gente tá quase falando. A gente tá falando de maturidade de serviço. Tô reconhecendo algumas semelhanças aqui, semelhanças. Sim. A gente tinha isso também. Eu pegava assim, saía do serviço. E aí a gente vai falar de autocuidado depois. Aí eu saía. Aí tinha que gravar um áudio ou um textão. Ouvir áudio, textão. Eu ficava, cara, que loucura. E aí, como que vocês fizeram com isso aí? A gente ainda tá tentando melhorar, mas eu estruturei, isso eu tinha lá do HC, eu falava contigo, não sei se a gente conversou sobre Redcap na época. Sim. Qual que é a minha impressão? Quando você tá passando visita, corrido, difícil, reunião longa e tal, você não quer parar para fazer um negócio. Sim. Então, às vezes o pessoal passava indo para casa, ou às vezes deixava pro dia seguinte, aí escutava correndo. E qual que é a grande questão? Qual que é o momento que o médico vai parar para evoluir? Aquele momento eu tenho que fazer ele conseguir colocar o máximo de informações de uma maneira sintética no prontuário e também na passagem. Sim. Então eu construí uma ferramenta, uma coisa própria, assim, um cara de TI, que eu consigo colocar lá o mais essencial. A vantagem grande é que sendo um cara de TI, você vai pedindo as coisas e ele vai mudando. Então é um sistema que não tem toda a burocracia de mudar um prontuário eletrônico e tal. E ele gera uma passagenzinha. Então, chegou o final do dia, ele gera uma passagem com... Sim, tem muita coisa para melhorar. Quem trabalha comigo vai falar, olha, tem isso, aquilo, com certeza. Mas a gente consegue... Então, como é a passagem? Manda uma foto, né, de uma tabelinha, que vão ter todas as informações mais essenciais, leito, idade e o mínimo ali. E também é interessante porque tem uma coisa que é o que a gente não consegue escrever no prontuário. Então, às vezes, você vai dar um detalhe maior sobre uma questão familiar, falar de uma equipe que pode estar sendo conflituosa, você não pode deixar no prontuário. Exato. E aí você deixa lá, nessa passagem, olha, tenta alinhar com tal equipe, atenção para tal familiar que está num sofrimento maior. Legal. Então, funciona legal. Muito bom. E você falando nisso, eu acho que esse é um outro ponto de maturidade. Porque, às vezes, o paliativista quer escrever tudo. A gente, não sei se você passou situações, a gente teve situações de escrever tudo no prontuário. E aí, às vezes, por exemplo, familiar é médico do serviço. Perfeito. E acessou e putz, deu alguma questão. Exato. Então, por mais que a gente goste de escrever, tem alguma história, mas tem algumas coisas, até a questão da LGPD, os acessos que às vezes a gente tem no hospital, tem coisas que, principalmente nós paliativistas, que às vezes acessamos coisas muito delicadas que não dá para ser escrita exatamente no prontuário. Exato. E que, na realidade, nem vai mudar tanto o curso direcionado daquele cuidado, sabe? Então, esse é um outro ponto que também eu acho que é um ponto de maturidade. A gente tá falando de várias coisas de maturidade de serviço, que é como você falou, né? Eu acho que
os colegas que trabalham conosco, eles reconhecem, tem muita coisa a melhorar. Mas é Sim. isso, é um processo, né? É. E se pensar o que se era antes, talvez quando a gente se formou que nem tinha cuidado paliativo, que as formas eram completamente diferentes, se avançou bastante e vai continuar avançando, né? Nossa expectativa é essa. Aí aproveitando para voltar um pouco do que você tinha comentado da rede, então quando você começou na Redditor era 22, eu fiquei meio nessa desbravando as coisas, aí a gente expande para o Itaim, eu consigo começar a chamar algumas pessoas para trabalhar junto, a pessoa que está há mais tempo, a Isabela Stola, está super parceira, passou por quase todos os hospitais que a gente já começou, hoje está no Itaim, também do CESP, e eu lembro de conversas com ela exatamente disso, tipo, não é possível, será que ninguém na rede está fazendo nada? E aí, né, parecido, para poder copiar. E é interessante, a Redditor tem essa troca, né? Um grande potência dela é, se alguém desenvolve uma questão nova lá de um protocolo de TEP, de só o quê, expande-se. Claro. A gente tem uma experiência bem interessante sobre o uso de gases, óxido nítrico, etc., que havia um desperdício enorme. Houve um estudo de farmacoeconomia e se implantou na rede toda. Então isso é muito interessante, como isso dissemina. E aí eu perguntava, falava e tal, e aí eu consegui acessar algumas pessoas. Então eu conheci o José Afonso, que é a pessoa que está mais tempo na Redditor de cuidado paliativo. Ele foi da primeira turma do Paliar e voltou para o Rio, trabalhava no Quintador, ele é geriatra e ele pode falar melhor, um dia quem sabe ele vem aqui, mas era uma experiência de uma SEMI, que era uma unidade de cuidado paliativo. Né? Muitas doses frágeis, isso, aquilo, ele busca se especializar, volta e começa a construir lá e vai crescendo bastante. É uma das coisas que é difícil da Redditor, que às vezes cresce mais, às vezes fica mais devagar, às vezes volta pela gestão local. Você vai ter um diretor ali que vai dar um tom. Entendi. Mas ele conseguiu algumas coisas muito importantes e aí conversando com ele, a gente fala, vamos então começar essa câmara técnica. Que legal. Isso já 23? 23. Já. Porque eu lembro, né? Eu terminei em 23... 22, 23, aí eu lembro da gente fazer uma reunião, não sei se você lembra disso. Eu, a Laura, uma tele, a gente falando assim, sim, é verdade. O que você acha que a gente pode fazer para implementar nos hospitais? Porque Brasília, eu acho que tem 3 ou 4 hospitais da Redditor e não tinha nenhum. Exato. Hoje, felizmente, a gente tem a SICNI lá e a Fernanda, a Marília, lá, um grande abraço para as meninas lá no DefStar. Mas os outros hospitais continuam sem, naquela época não tinha, pelo menos que eu saiba, né? No coração do Brasil tem uma enfermeira paliativista que é ótima, a verdade. Thay. Ela, nossa, é verdade, a Thay. Ela fez o hospital de apoio, é verdade, é isso. Mas ela, enfim, também tá nessa coisa de tentar estruturar. Eu esqueci até que o do Brasil, o coração do Brasil era da Redditor, é verdade. Isso, E aí o que a gente notou foi as dores são parecidas e a gente precisa de entender o que acontece. Então, a gente fez uma reunião inaugural e aí dentro da Redditor existe essa coisa das câmaras técnicas. Tem câmara técnica de infecto, de várias coisas, que são órgãos consultivos, que vão dar notas. Né? Então, vamos pensar, agora saiu monkeypox, agora saiu outra coisa. A câmara técnica de infecto se organiza e dá uma diretriz. Então, até, só para eu entender, também para o pessoal que está ouvindo, até 2023 não se tinha uma câmara técnica de cuidados paliativos. Não tinha. Olha que legal. Eu estava nesse pré-congresso de gestão e aí eles estabeleceram 14 indicadores para avaliar a maturidade de serviço de cuidados paliativos. Um dos indicadores era o seu serviço de cuidados paliativos tem cargos de gestão semelhantes a outras especialidades? Aí o Douglas estava falando assim, porque quando você chega no serviço, você procura quem que é o neurocirurgião-chefe. Você tem o nome daquela pessoa. E às vezes você está no seu serviço e aí pergunta quem que é o responsável pelo cuidado paliativo, não tem o nome. Fulano tal faz isso, fulano... Mas aí você pega de uma organização central e perde força. Então aí vocês se juntaram ali, procuraram, em 2023 começaram a andar isso. E é isso. A gente fez um censo, porque na época a Redditor hoje, se eu não me engano, porque eles expandem, contam coisa toda hora, a última vez que eu vi era 79 hospitais, na época era 70 e poucos, e aí a gente mandou, porque é isso, aí a câmara técnica é do aspecto corporativo. Então a gente tem o Dr. Carlos Cleveson lá, que é o grande parceiro que faz isso acontecer, e que aí a gente começou a disparar para os diretores. Atenção, respondam aqui. E era tipo assim, podem responder não. Tá tudo bem responder não, mas eu preciso saber. Aí a gente perguntava se tinha política, que é esse papel na parede, que às vezes não funciona, às vezes funciona, e a equipe. E aí como é a equipe. E aí foi muito interessante, que aí você vê que tem equipes de diversas maneiras, mas algumas coisas se repetem, né, dentro da Redditor. Médicos, algumas vezes tem hora dedicada, mas no geral não tem. Então essa coisa, faço do PS, sou da clínica médica e gosto de cuidado paliativo, e cheguei a conversar e falei, vamos fazer um pouco. Mas que é super difícil de manter. Então nesse tempo da câmara técnica a gente percebe que são pessoas motivadas, mas que se não tem o financiamento, não tem apoio,
acaba. Não é sustentável, né? E aí até o artigo que eles usaram é uma casa, né? Sim. Então, usando essa comparação, você colocar um pezinho ali, um pezinho aqui, né? Se fazer uma comparação, é uma casa na areia, né? Exato. Não tem base, não tem fundamento, ele não tá cedido, né? Exato. Que aí a gente tá falando muito da saúde suplementar, mas até vale o ponto, né? Sim. De falar um pouco do SUS. Lá em Brasília, uma das grandes iniciativas que teve um impacto grande foi que o primeiro residente de cuidados paliativos lá do Hospital de Apoio foi secretário de saúde e ele criou a carreira de médico paliativista. Perfeito. Infelizmente, não tem a carreira para as outras especialidades, as outras áreas, mas ele colocou isso. E aí, com isso, ficou muito mais fácil. Então, eu já sou do contrato na Secretaria de Saúde como médico paliativista. Nossa, é maravilhoso. Eu tenho vários outros colegas que trabalham comigo e não são médicos, eles são paliativistas, mas o contrato deles não são de médicos paliativistas. E aí, qual o grande receio? Tanto que eles fizeram um concurso que teve de novo. Por quê? Às vezes acontece uma situação como Covid ou outra, ou aparece a cabeça do gestor, do governador, como você falou, e aí ele vai, não, opa, quem tá cedido aí da área de clínica médica, tá lá? Não, vamos tirar. E puxa. E isso aí dá uma insegurança pra base, né? Que eu acho que é isso que você tava falando, né? Total. E assim, retomando, né, se a gente pensar o que eu posso contribuir um pouco para quem tá em casa, é essa coisa da implantação, não que onde eu esteja é uma coisa de um sucesso, mas é um processo. E eu acho que olhando para trás, né, a gente começou em 22, agora já está com 7 hospitais, está com a Câmara Técnica. Que legal. Ano passado a gente conseguiu fazer um simpósio na Bahia, foi o primeiro simpósio nacional da Rede D'Or. Que legal. E vai ter o segundo aqui esse ano em São Paulo, lá na sede do IDOR. Já temos datas, 2 e 3 de outubro. Porra, bacana. Gratuito, só fazer a inscrição, vai ter presencial e tele. Então, já 2 e 3 de outubro, você vai estar lá, depois você vai deixar o link, eu coloco na descrição aqui também, presencial e tele. Exato. Então, bacana, que legal. E isso tudo vem acontecendo, mas se a gente for pensar, né, a gente falou muito de como entrar mostrando para quem está na ponta que você é importante e depois colocar números e levar para a gestão, mostrando o que você faz. Uma segunda parte, eu acho que é essa coisa de juntar com quem tem experiência, trocar essas ideias e tal. E uma terceira parte, que eu acho que é um desafio, e aí sempre que eu converso com as pessoas, tanto no SUS quanto no privado, é financiamento. Né? Se a gente fosse pensar assim, qual que é o grande problema hoje do cuidado paliativo no Brasil? Eu acho que tem diversas questões culturais, formação, mas a gente está expandindo, está tendo mais residências, tem, né, no HC dobrou-se o número de vagas. Então, assim, eu acho que é uma questão de tempo, tem uma questão organizacional, de se tornar especialidade, das outras profissões também terem mais, né, a gente tem já da enfermagem, da psico, mas a gente sabe que todo mundo precisa, né, a gente precisa de valorizar esses profissionais como especialistas em cuidado paliativo, mas a impressão que eu tenho a gente tem a política que vai vir um dinheiro e que ajuda e que tem as equipes se estruturando, mas que vem muito na base do que é o SUS, da atenção primária, que eu acho que é importante, mas que eu fico às vezes receoso lá não tem uma estruturação específica de leito, né? Basicamente aquela equipe vai operar na assistência. Mas essa é uma dor que eu tenho no hospital. Você fazer um cuidado de fim de vida numa unidade de internação que não é especializada nisso, às vezes é muito desafiador. E dentro da rede também, né? Isso, se você começa dentro do setor privado, mas especificamente da Rede D'Or, se você começa a querer, motivado, mas sem ganhar um dinheiro por isso, sem ter uma coordenação, uma pessoa que vai te indicar, é muito difícil de manter. Então, as trocas que a gente viu, e aí até um outro detalhe que eu acho que para quem está na saúde suplementar ou quer começar algo é super relevante. Como se remunera. Por quê? É muito comum, tem acho que 3 principais modelos, e aí existem modelos mistos que misturam, né? Mas você vai ter o produzido, em que você vai ganhar um repasse do que você fez e do que o plano pagou e não glosou. E o problema é que hoje em dia a gente tem na área de atuação, por exemplo, quando eu evoluo, eu sou um clínico médico, num clínico com especialização, né, com área de atuação em cuidado paliativo. Então ele me paga como clínico. Se tem outro clínico no caso, eu não recebo. Então esse processo de depender desse é muito difícil. Para a realidade atual é basicamente inviável. Exato. Eu não vejo serviços que se sustentam muito com isso. Às vezes é isso com uma outra base. Exato. E tem um outro que é o faturado, que é produzido. Então, independente... Desculpa, eu acho que eu confundi. Você falou produzido. Esse primeiro modelo é o faturado, né? O que de fato faturou lá na frente. Produzido é o quanto você fez. Você combina com o diretor, cada paciente que eu ver vai ser tanto. Mas a nossa dificuldade era, poxa, então eu vou trazer alguém... Né, eu sempre estava tentando trazer as pessoas da residência, e o mercado em São Paulo é razoavelmente aquecido, assim, né, no sentido que tem outras oportunidades. Aí eu vou trazer alguém para trabalhar, mas eu não consigo confirmar para ele quanto ele vai receber, quanto tempo ele vai ficar.
E aí eu consegui explicar e construir um modelo em que há um valor de turno. Então ele vai lá, recebe aquele turno, dá para esperar, saber o que vai esperar, e aí o que ele faz naquele turno é compatível com o que é possível. A gente tem X horas, tem tantos pacientes, a gente vai priorizar e vai fazendo, mas dessa maneira, logo no início era difícil, porque o que conseguia pagar de hora era um pouco abaixo, mas aí a gente foi conseguindo reajustar um pouquinho e hoje, graças a Deus, a gente está com algumas pessoas há bastante tempo e, né, eu acho que está conseguindo manter as pessoas, mas... Então esse seria o terceiro modelo. O terceiro modelo que seria algo pacote, um pacote. turno, uma coisa fixa, assim, né? Só que tem cenários em que você mistura características de cada um desses modelos, que pode funcionar, mas quando você está começando, se você começa lá no produzido, você começa no faturado, é difícil, e no produzido também vai ser difícil, porque aí você vai ficar pedindo para ser chamado. E se você recebe por avaliação, vira aquela coisa, tem um paciente super estável, eu vou ter que passar para vê-lo, para faturar. Só que aí, pô, às vezes tinha um outro cara que você precisava ficar 3 horas, porque ele tá ruim, e você talvez não vai ter tempo. Então, é uma questão difícil. E aí também, como o hospital ganha isso, né? Ganha com isso, o que ele entende? Porque, obviamente, o ganho de qualidade técnica, de qualidade percebida é óbvio. Sempre que eu vou falar na Redditor, todo mundo... E isso é interessante, né? A Redditor tem um tripé, não sei se já ouviu falar. Não. O modelo de negócio deles é um tripé entre qualidade técnica, qualidade percebida e resultado financeiro. A empresa cresce por causa disso. E a qualidade técnica é isso. A gente, paliativista bem formado, que vai registrar bem no prontuário, que sabe comunicar. A qualidade percebida é isso. Alguém, de fato, se importou, veio aqui, conversou. E é o que você deve vivenciar, que às vezes acontece um óbito, a família está em luto, mas te agradece. Fala, poxa, foi essencial. O NPS, para isso, o impacto do cuidado paliativo estruturado para o NPS, pelo menos o que a gente vê lá, é algo absurdo. Assim, sim. É muito intenso. E aí as dificuldades de como avaliar o NPS. Porque também, assim, por exemplo... protocolar pela Redditor, por uma coisa geral, você mandar por e-mail para o e-mail cadastrador paciente X tempo depois. Que às vezes, se for o e-mail de alguém que faleceu, não vai ser... E aí, hoje em dia, se tem essa discussão, né, sobre as métricas são importantes, a qualidade percebida, mas aquela coisa da experiência do paciente. Então, a gente está tentando entender qual é a diferença da experiência do paciente que recebe, né, que tem uma doença ameaçadora da vida e não recebe cuidado paliativo versus aquele que recebe. Ainda estamos embrionário nisso daí, mas é um desafio. Eu tô aqui imaginando a conversa sua com sua mãe, que é de qualidade, né? Sim. Ali, nossa, que ponto, né? Que esse é uma complexidade imensa ali. Sim. E que eu acho que talvez esteja por aí a resposta, né? Dessa parte de fonte pagadora, né? Mas eu acho que é essa maturidade para um modelo nosso de serviço. Que legal esse compartilhamento aí. Espero que a galera possa aproveitar bastante, porque é muito rico. E aí, você estava compartilhando um pouquinho, nosso tempo já está extensivo aí, mas enfim, maravilhoso. Você estava compartilhando um pouquinho de casos. Tem algum caso que você gostaria? Você comentou desse, algum caso que te marcou, assim? Você comentou 2, na realidade, já. Tá? Tem alguns casos, mas acho que assim, o caso mais recente que chama atenção, a gente está acompanhando um paciente num dos hospitais que... é um homem de 41 anos, com filha pequena, um adenocarcinoma de pulmão com metástase cervical. Que é uma metástase, né, em coluna cervical e com uma síndrome de compressão medular. E está evoluindo para fim de vida, já tinha um plano definido, ele é super lúcido, entendendo isso. E aí eu estava seguindo com ele, ajustando analgesia, várias coisas, e sempre tentava conversar um pouco, mas ele tinha um perfil mais fechadão. E aí... um dia específico que eu passei nesse final de semana lá, ele estava acompanhado da filha. E aí eu conheci a filha, que eu já tinha ouvido falar. E eu cheguei bem no momento que ela estava indo embora. Aí ele falou, ela só vai pegar as coisas, vai sair. Aí a gente ficou um tempinho lá. E quando ela saiu, ele queria conversar muito sobre sintomas. Porque eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Não entrou, né, sintomas físicos. Não entrou muito nessas questões de emoção. E eu fui seguindo o tom dele. E aí, em algum momento, essa filha volta porque esqueceu alguma coisa, bate na porta, a gente para a conversa, aí ela pega, a gente despede e tal, e ela sai. E aí ele volta falando sobre o sofrimento existencial ali na frente. E sofrimento existencial é uma coisa que me interessa muito. Acho que a gente tem uma discussão sobre sedação paliativa para sofrimento existencial que é muito complexa. Eu acho que, né, às vezes, quando a gente vai falar de sedação, eu gosto, né, de reforçar que a gente está falando de um sofrimento refratário intolerável. Quando um sofrimento existencial é refratário, quer dizer que eu lancei mão, ou poderia lançar mão de muitas coisas. E a gente sabe que hoje em dia existe psicoterapia
acompanhada por psicodélicos, Aham. uso de ketamina para depressão, terapia da dignidade. Sim. E eu não tenho isso para lançar a mão, assim, falar, tipo, Acesso todo fácil. paciente em qualquer Aham. lugar eu faço isso. E nem o sofrimento dele nem foi no sentido de sedação, mas foi num sentido, poxa, aí ele se mobilizou, começou a chorar, e aí a gente, né, tentou acolher, não verbal. E em algum momento ele começa a falar assim, nossa, eu lamento muito por ela, porque ela é uma menina muito boa, muito amorosa, Uhum. e eu sinto muito porque ela vai ter que passar por isso. E aí eu fico pensando, poxa, é um daqueles cenários em que não tem exatamente como a gente, né, jogar para alguma outra coisa. Uhum. Porque às vezes é o medo da morte e o medo de sofrer. Aí você fala, a gente tá junto. Sim. Às vezes é o medo de que a pessoa vai ficar desamparada. E aí você fala, não, mas vamos construir então uma rede de apoio. Uhum. Mas esse, não. Eles Sim. entendiam de tudo e estava realmente triste por pensar que ela cresceria sem o pai. E aí eu fiquei pensando, será que também chega num ponto em que a gente precisa só de estar presente, né, de ouvir e simplesmente falar é uma merda? E como que a gente poderia fazer isso sem naquele limite da contratransferência, né? Que a gente não pode ficar acabado por causa disso, porque eu saí de lá meio acabado, não tem jeito. Imagina. Mas tinha os pacientes para ver. Mas ao mesmo tempo a gente não ficar frio, não endurecer. Então essa é uma dúvida uma angústia, até não sei se você já pensou disso, você vê colegas falando. Esse limite, né, para nós que lidamos com sofrimento é algo muito árduo, né? Porque às vezes esse é o primeiro paciente do dia. Sim. E aí você sai de lá, assim, totalmente mexido, né? Ou você vai ser totalmente frio, não tem como. Eu confesso que tem muita terapia, muito autocuidado para cuidar e não tem resposta, né? Sim. Eu acho que esse é a grande questão, né? A gente até, na pós lá do Círio, a gente tem uma aula que a gente faz uma comparação entre a Cecília Saunders e o Bruera, no sentido de que a frase emblemática, né? O sofrimento só é sustentável quando não tem ninguém que cuida. Exato. E aí o Bruera já não traz nesse sentido, que é esse ponto mesmo, Exato. que essa é a realidade, né? Sim. Independente de quem estiver cuidando, é real, é factível isso, e não há palavras, falas, outras que possam amenizar isso. E o quanto que isso pinga em nós, né? Eu lembro muito na residência a gente falar, até com o Henrique Ribeiro, que é outro amigaço, tem sofrimentos que vêm e atravessam a gente. E a gente tem que perceber que isso está acontecendo e entender, refletir sobre. Né? Você falou da terapia, eu cheguei a comentar desse caso na terapia, e aí eu achei interessante, meu analista comentou sobre. A gente tem muito uma coisa de uma narrativa, né? O ser humano é um animal narrativo, e a gente quer, às vezes, colocar as coisas na sequência e fazer sentido. E tem coisas que são só experienciais, são só passando. Tem coisas que são feitas só para sentir mesmo. Ali, né? Eu acho que o Roberto, né? O capelão lá nos Estados Unidos, ele tem um podcast, e aí um abraço, e fica a indicação aqui, um outro colega de podcast, Irmã Morte, não sei se você já ouviu. E aí ele, vale a pena, ele comenta várias situações experienciais. Entendi. Dessa forma, e ele vai falando na realidade americana, né, que é onde ele está vivenciando a capelania hoje, mas ele comenta de vários momentos disso, assim, de situações que atravessam e ficam ali, né, e aí eu acho que é uma forma também, a escrita e a fala também é uma forma de compartilhar. Com certeza. Obrigado por ter trazido esse caso, que é um ponto, e aí já puxando para o gancho do autocuidado, né, a gente, já caminhando para o final, infelizmente, mas a gente sempre gosta de deixar uma indicação de autocuidado e você falar um pouquinho. Você tem uma... É difícil. Eu lembro do episódio da Cláudia, nessa pergunta também, fica na... Você fica no muro ali, né? No muro, e porque, enfim, acho que nesse processo que a gente está falando sobre implementar serviço, sobre tentar expandir, tem horas que a demanda vai ser grande e o tempo mesmo para autocuidado pode ficar pior. Sim. De um tempo para cá eu tenho tentado priorizar mais exercício físico, que faz uma diferença no humor absurda, assim. Eu faço... Hoje em dia eu tô com um psicólogo mais até na linha de terapia cognitivo-comportamental, mas desde que eu entrei na faculdade, eu segui durante 10 anos com uma analista. Olha. E então, a terapia sempre foi muito presente. E o que eu noto, às vezes, tem uma parceira que é paliativista, vários amigos são paliativistas, então, às vezes, a gente conversa muito sobre isso. E aí é importante a gente dar esses limites e conseguir meio que separar um pouco, sabe?
Tem dia que a gente chega em casa e fala assim, olha, eu não quero falar de trabalho hoje. Perfeito. Porque não tá dando. Tem dias que tá Sim, tudo mais ok. claro. Pô, eu tava com tal caso, o que você acha? Beleza. Sim. Mas esse limite acho que é muito importante. E aí ter, né, uma riqueza da vida de outras coisas. Eu já tive vários hobbies. Uma época eu fazia cerâmica. Olha, que legal. Gosto muito de música, tenho os instrumentos. Então, às vezes... recentemente eu adotei um cachorro. Também. Mas o que eu acho interessante, assim, das estratégias de autocuidado e de como metabolizar essas experiências de sofrimento muito difíceis, é a coisa meio que do sagrado, que para cada um é um. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu cresci num colégio de padre, mas hoje em dia não me considero, né, mais agnóstico. Mas é impressionante como a música para mim é um sagrado. Sagrado. Então eu lembro de ir em shows e chorar e reconectar com alguma coisa. Então eu acho que cada um descobriu o seu sagrado e tentar estar próximo. Perfeito. E você falou dentro desse autocuidado, né? Que eu achei interessante, né? A gente fala muito isso. De às vezes não de levar trabalho para casa. E como que isso pode ser um autocuidado de vocês permitir bloquear um momento para não falar de trabalho, né? Ainda mais você como coordenador, né? Aí é até falar, né? O coordenador sempre tá com o celular ali atento, né? Sim, de caso, situação. E o quanto que tem um momento bloqueado, uma agenda sua, seja para quem gosta muito de ouvir música, é um ponto muito importante. Não, que legal. Total. E aí, assim, queria que você deixasse um recado para quem tá nos ouvindo, tá implementando, tá buscando, tá igual o Rodrigo, que tava lá trabalhando de plantão no Itaim, e aí tá, poxa, buscando uma oportunidade, seja network, uma sugestão, ou até uma frase, assim, de persistência para quem tá ouvindo. O que você diria? Eu acho que, assim, é uma batalha árdua, mas vale a pena lutá-la, e eu acho que é uma coisa de meio assim, não precisamos de inventar a roda. A gente precisa talvez adaptar uma roda para a nossa realidade. Mas tem muitas fontes. Então, seja nessa coisa de network, trocando com as pessoas, né? Quem tiver interesse em conversar disso, vou deixar meu Instagram, a gente super aberto. Mas, às vezes, até de ler, né? O Center for Advanced Palliative Care dos Estados Unidos tem a realidade própria deles, mas é super interessante. Esses congressos sempre vão ter essas mesas, essas conversas, e essa perspectiva de ver algo que funcionou em um lugar e tentar adaptar para a sua realidade. Então, cada serviço vai ser de um jeito, mas tem coisas que esses pontos, né, que a gente falou aqui, né, se tornar próximo da assistência, mostrar para a gestão que isso é importante. Acho que tem um ponto de maturidade que eu ainda não consegui chegar plenamente, mas que é mostrar para a direção que você é indispensável. Que para os fluxos do hospital funcionarem bem, você tem que estar envolvido. Então, esse é o momento, acho que aí o serviço se torna cada vez mais perene mesmo. E aí a casa, né, fazendo a comparação, a casa foi feita realmente na rocha, né? Exato. E aí até contribuindo nesse sentido, acho que você foi perfeito no que você falou dos dados. Sim. A Suelen compartilha muito sobre isso, né? Quando começou, a gente é muito assistencial, muito se dá, e até o Douglas falou hoje isso também, né? Você está cuidando assistencial, você está fazendo só 50% do que realmente você pode fazer de cuidado para o seu paciente. Porque se você não está gerando dados, vai ser isso. Às vezes vai vir algum movimento, alguma outra coisa, e aquele serviço que você mostrou que é maravilhoso vai deixar de existir porque você não tem dados para sustentar. Perfeito. Então a gente vivenciou isso no Sírio numa época que teve mudança de gestão. Mas beleza, o outro gestor era super favorável ao cuidado paliativo, mas e aí agora? E aí você tem que mostrar dados. E é esse ponto de estar canetando, que às vezes é a parte que a gente não gosta, mas às vezes tem alguém na sua equipe ali que pode fazer. Eu acho que o segredo é colocar a coleta de dados no meio do processo, para não se tornar uma coisa... E na residência eu via, às vezes era, tem um banco de dados, aí você está exausto do dia preencher. Você lembra? Eu lembro. Então, a gente tentar colocar isso no meio, e aí esse sisteminha que a gente está desenvolvendo é muito inicial, mas eu acho que... Não sei se você já ouviu falar, tem o EpiMed da UTI. É um sistema nacional que você consegue ver o seu hospital versus outros sobre várias questões específicas de UTI, infecção relacionada à saúde e tal. E eu acho que o sonho talvez é de algum momento a gente ter isso do cuidado paliativo. Porque eu acho que também, às vezes a gente brinca de ouvir pessoas falando, de estar num cenário mais idealizado, mas assim, eu quero saber, e real, me mostra aí seu número, o que você faz, quanto você viu. Legal. Então, acho que a gente precisa de caminhar para isso mesmo, até entre os paliativistas e com a gestão, porque se você tem, às vezes, né, um tipo de indicador desse e fala, olha, no Brasil, só tantos % dos hospitais têm serviços. Dentro desses que tem, a gente está no indicador aqui compatível, melhor e tal. Aí o seu gestor fala, não, então é algo diferente. Né?
Pô, que bacana, que bacana. E aí, voltando para sua biografia, né? Que você é o pesquisador à vontade, fazendo os paliativos. Sem dúvida. Que legal, que legal. E para finalizar, você Uhum. teria um livro ou um filme para indicar? Acho que o filme que mais me mobilizou recentemente, que eu acho que é interessante, que eu acho que, né, tem uma questão geral, existencial, mas que talvez pra gente que lida com morte é importante, é o Hamnet. Não sei se você chegou a ver. Não cheguei a ver ainda. Sem muitos spoilers, envolve luto e é uma peça assim, de arte muito impactante. As atuações são impressionantes. Então, acho que além de, enfim, estar concorrendo ao Oscar e tudo mais, vale a pena pela tá relação. Na minha lista. Perfeito, maravilha. E onde que a nossa audiência que está te ouvindo pode te encontrar, pode ter acesso às datas de curso, tirar dúvida mais especificamente? Às vezes é um colega, nossa, eu sou da Reddor, nem sabia que tinha. E aí, poxa, eu tenho um serviço aqui, mandar mensagem, onde que é? Perfeito. Então, eu tenho um Instagram profissional que é @drdoutor.Rodrigo Lima dos Santos, tudo junto. Vou deixar descrito aqui. Eu faço parte lá do Polypapers, então também precisando fala lá. A Cláudia que coordena, mas eu recebo algumas coisas, a gente tá junto. E eu tenho um e-mail da Reddor, que é rodrigo.l.santos@reddor.com.br. Se for um colega da rede, mande lá. Se for externo e quiser conversar de alguma coisa, também à vontade. Eu acredito muito nessa construção de troca, né, de ir junto. Então, qualquer pessoa que queira conversar, que acha que talvez, né, a gente pode ajudar, estou sempre à disposição. Rodrigo, que maravilha esse papo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo compartilhamento. E é sobre isso, né? Essa maturidade que a gente vai construindo. A gente está num Brasil que já não é a várzea que era em relação a cuidados paliativos, mas que ainda tem muito para se atingir. Um ecossistema melhor e estratégias e inovações. Às vezes, ideias que vocês estão desenvolvendo aí, compartilha com a gente, coisas que podem aprimorar muito o serviço. Sim. Obrigado novamente pela sua presença, tá? E, gente, muito obrigado por vocês me ouviram até agora. Então, fiquem à vontade para nos seguir, compartilhar esse episódio com aquela pessoa que você sabe que vai ser importante. Deixa seu like, deixa seu comentário aqui, vai ser muito significativo para a gente poder responder vocês. E até mais!